Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Pousaste sobre mim a tua mão. Tua sabedoria é admirável. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 9 de abril, ano 2023. Hoje é domingo, domingo da Páscoa, ressurreição do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia do acontecimento central de nossa fé, a ressurreição de Cristo. Vencedor da morte, Jesus permanece conosco para sempre. A Eucaristia é para nós que acreditamos a força para testemunhar ao mundo a vida nova que recebemos do ressuscitado. Estamos aqui com o programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Berto, aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. E para iniciar bem o programa, a gente tem feito sempre a oração vocacional, afinal estamos aí no ano vocacional, instituído pela CNBB, há tempos em tempos é feito esse ano vocacional e esse aí é o tempo que estamos vivendo agora em 2023. Passamos à oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E neste domingo, domingo de Páscoa, a Igreja lembra, comemora e enaltece a ressurreição do Senhor, o ápice da nossa fé católica. No Momento com Maria de hoje, a gente vai trazer uma devoção a Nossa Senhora, que se chama Nossa Senhora da Ressurreição. A gente vai ver que Maria também está ligada neste momento tão importante. E não poderia ser de menos mesmo, Vamos trazer também os santos da nossa Santa Igreja, do dia 3 ao dia 9, de segunda até hoje. No quadro com a palavra Igreja, a gente está reprisando, aquela conversa que a gente teve com o nosso pároco, o Padre Carlão, aqui da paróquia. A gente já vai estar aí reprisando essa conversa com ele, então, hoje, a segunda parte já, a gente já reprisou a primeira parte, vamos reprisar agora, então, a segunda parte, para quem não teve oportunidade de ver quando a gente colocou a primeira vez, Estamos aí reprisando, então. Teremos a agenda também da nossa paróquia, já para a próxima semana, A gente já tem aí agora, a agenda para todo ano, a gente vai estar sempre divulgando nas redes sociais aí da paróquia semanalmente, e aqui no programa também, sempre divulgando a agenda da nossa paróquia. Teremos músicas, louvores, agradecimento, reflexão, principalmente esse momento da ressurreição, da Páscoa do Senhor, um pouquinho de conhecimento da nossa fé e da tradição e do magistério da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo isso hoje no programa Minutos do Evangelho. Vamos ouvir uma música religiosa e depois a gente já volta aí com o Momento com Maria de hoje. Maria, Mãe do Senhor, o acompanhou desde a sua concepção até o momento que ele foi para o céu. Então ela esteve presente em todos os momentos com Jesus. E hoje a gente vai falar no Momento com Maria, exatamente, da ressurreição do Senhor, onde a gente vai perceber também a presença marcante de sua mãe Maria Santíssima. Vamos falar de Nossa Senhora da Ressurreição. Alegrai-vos, Maria. Estas são as palavras do arcanjo Gabriel no momento da encarnação de Jesus
no seio de Maria. Essas mesmas palavras retornam para anunciar a ressurreição, a saída de Jesus do sepulcro, a significar que os dois momentos compõem juntos um único mistério de amor, de que ela, Maria, faz parte plenamente. Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Nos evangelhos são relatados vários episódios de encontros de Jesus ressuscitado com as mulheres, os apóstolos, mas nenhuma palavra da passagem do encontro dele com a mãe. Como é que Maria saberia da ressurreição do filho? Não temos notícias de como isso aconteceu. Ó Maria, foram talvez os anjos, ou as mulheres, ou os apóstolos, ou talvez os 2 discípulos de Emaús a trazer-lhe a boa notícia? Mas você, Maria, tinha mesmo necessidade que alguém lhe comunicasse? Não. Você tinha certeza da ressurreição. No seu coração, você sabia, confiante na palavra dele. Eu irei ressuscitar no 3º dia, como bem sublinhou João Paulo II. Podemos intuir que, como Maria acompanhou o filho com discrição e total disponibilidade até a cruz, com certeza ela não pode ter deixado de participar também da alegria indescritível da ressurreição. Depois da deposição de Jesus no sepulcro, Maria é a única que permanece a ter viva a chama da fé, preparando-se para acolher o anúncio jubiloso e surpreendente da ressurreição. A espera vivida no Sábado Santo constitui um dos momentos mais altos da fé da Mãe do Senhor. Na obscuridade que envolve o universo, ela entrega-se plenamente ao Deus da vida e, recordando as palavras do Filho, espera a realização plena das promessas divinas. Uma parte de um dos sermões de João Paulo II, São João Paulo II, numa audiência em 21 de maio do ano de 97. Faz tempinho já, Hoje, mais que nunca, também nós vivemos mergulhados na obscuridade, na incerteza para o futuro, na dor, no medo. E isso não somente por causa da pandemia que passou. Quantas outras situações dolorosas estamos vivendo como humanidade nos diferentes cantos da Terra. Sentimos-nos dentro de um interminável Sábado Santo. Quanta fadiga custa dar um sentido a tudo isso? E mergulhados nesses eventos que estão ocorrendo na humanidade e não muito longe de nós, percebemos que o ser humano está longe de ver o sentido da ressurreição do Senhor, que Maria soube absorver. Quanto é difícil enxergar a luz no fim do túnel. Quantos questionamentos, quantas dúvidas surgem em nossos corações. Façamos então ressoar o anúncio de esperança que brota das palavras de Jesus pronunciadas no alto da cruz. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Jesus na cruz estabelece este vínculo perene, indestrutível, entre a sua mãe e cada um de nós, entre nós e Maria, nossa mãe. Jesus não nos deixou sozinhos, mergulhados nas trevas da noite, mas nos doou Maria, a sua mãe. Ela que nas trevas soube enxergar a luz, ela que no silêncio estrepitoso da morte ouve o grito da esperança, ela que acolheu a dor e soube dar-lhe um sentido. Ela que, abraçando o filho tirado da cruz, continuou a acreditar no poder da vida e do amor mais forte do que a morte. Deixemos que Maria nos pegue pela mão para caminhar rumo à Páscoa. A ela entregamos nossa vida para que nos ensine sua confiança,
para que nos contagie com sua esperança, para que fortaleça a nossa certeza na ressurreição e transforme nós também em testemunhas incansáveis do amor. Com ela, alegremo-nos. Cristo ressuscitou. Com ela, levemos o anúncio da esperança a cada homem, a cada pessoa, à humanidade. Boa festa de ressurreição a cada um de nós. E peçamos, especialmente neste domingo da Páscoa, pelas mães que perderam seus filhos nessa chacina recente ocorrida aqui pertinho de nós, em Blumenau. Que Nossa Senhora receba essas crianças em seu colo e ampare essas mães. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 3 de abril até 9 de abril, hoje, domingo. Na segunda-feira, foi dia 3 de abril, foi dia dos santos Xisto, primeiro, segundo e terceiro, ambos papas. Houve, na verdade, 5 papas com o nome de Xisto. Os 3 primeiros foram canonizados e deles que falaremos. São Sisto I exerceu o sumo pontificado provavelmente entre 115 e 129. Foi ele que proibiu aos leigos tocarem nos vasos sagrados, mas convidou os fiéis a cantarem ou rezarem os Sanctus junto com o celebrante. Xisto II foi Papa de 30 de agosto de 237 a 6 de agosto de 258. Em obediência à prescrição de Valeriano, que determinara a decapitação em loco, no lugar, e o confisco dos bens de bispos, presbíteros e diáconos, São Xisto II foi morto com 6 diáconos, um mártir, da nossa Santa Igreja. Xisto III foi Papa bem mais tarde, de 432 a 440. Contribuiu de modo definitivo para a derrota do pelagianismo, ao qual aderira antes da condenação pelo Papa Zósimo. Na terça-feira, dia 4 de abril, dia de Santo Isidoro, bispo e doutor da Igreja. Ele nasceu em Sevilha em 560 e morreu em 636. Um bispo zeloso, preocupado com a maturidade cultural e moral do clero espanhol. Fundou um colégio eclesiástico, protótipo dos futuros seminários. O futuro doutor da Igreja, autor de numerosos livros que tratam de todo o saber humano, da agronomia à medicina, da teologia à economia doméstica. Presidiu um importante concílio de Toledo, no ano de 633, formado na leitura de Santo Agostinho e de São Gregório Magno, doutor da Igreja. Dia 5 de abril, quarta-feira, dia de São Vicente Ferrer, presbítero. Vicente nasceu em Valência em 1350. Aos 17 anos já havia terminado filosofia e teologia e foi logo incluído no corpo docente. Entrando no convento dos dominicanos de Valência, foi ordenado sacerdote em 1378, data que coincide com o grande cisma do Ocidente, até 1417. A grave confusão dividiu os cristãos, os católicos, em 2 obediências, a de Roma e a de Avignon. Era inevitável que também espíritos corretos, como Vicente Ferrer, se encontrassem do lado do Papa ilegítimo. Fez tudo o que podia para restituir à Igreja a unidade. Recomposta a unidade da Igreja no Concílio de Constância, Vicente viajou pela França na tentativa de pôr fim à Guerra dos 100 Anos. Morreu no dia 5 de março do ano de 1419. Na quinta-feira, dia 6 de abril, dia de Santa Gala. Gala era filha do cônsul Aurélio Mêmio Símaco, membro do Senado romano. Santa Gala foi entregue como esposa a um jovem patrício de quem não se conhece o nome. Tendo enviuvado um ano depois, embora fosse estimulada pelos parentes a contrair novas núpcias, preferiu se consagrar a Deus.
inicialmente no exercício das obras de misericórdia e depois se retirando em um mosteiro nas proximidades da Basílica Vaticana de São Pedro. Antes de morrer, a santa teve uma visão do apóstolo São Pedro, convidando-a ao céu. Segundo a tradição, a Virgem teria aparecido a Santa Gala enquanto fazia uma de suas obras de caridade. Nossa Senhora fez muito isso, né? E faz hoje ainda, né? A gente que talvez não tem fé e conhecimento. Dia 7 de abril, sexta-feira santa, dia de São João Batista de La Salle, presbítero também. João Batista nasceu em Reims em 1651, da nobre e abastada família dos La Salle. Pode ser considerado com justiça um dos maiores inovadores da escola moderna. Em 1684, fundou a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. No começo da árdua missão, João Batista de La Salle pôde contar com o entusiasmo de 12 voluntários, que haviam aceito, como ele, vestir o hábito religioso e dedicar-se à instituição de escolas populares. Quando morreu em 7 de abril de 1719, em Rouen, a nova congregação era composta de 200 membros distribuídos em 22 casas. E no sábado santo, dia 8 de abril, foi dia de São Gastão, o bispo. Um dos acontecimentos mais marcantes da França foi, sem dúvida, a conversão do rei Clovis e dos seus francos. Verdade, história da igreja. As personagens principais do acontecimento foram São Remígio, que batizou Clovis e Clotilde, sua esposa. São Gastão teve papel não negligenciável na conversão do soberano franco, de quem foi o catequista. Em Reims, após o batismo, o rei Clovis recomendou a São Remígio o seu catequista. São Remígio o reteve em Reims, onde Gastão se entregou à instrução dos fiéis e à assistência aos pobres. Tanto que dentro de pouco tempo, São Remígio o consagrou bispo de Arras. Numa frigidíssima noite de fevereiro, foi vista uma nuvem luminosa sobre o palácio episcopal. Era justamente o momento da partida de Gastão, que há 40 anos era bispo de Arras. E hoje é dia de Santa Maria de Clopas, né? Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, diz o evangelista João. Era o grupo das que o seguiam desde quando estava na Galileia para servi-lo e muitas outras que vieram de Jerusalém juntamente com ele. Entre as espectadoras estava, portanto, a santa de hoje, cuja presença contínua e vigilante ao lado do Salvador mereceu-lhe um lugar especial na devoção dos católicos, mais que pelo seu parentesco com Nossa Senhora e São José. Maria de Clopas, ou Cleopas, é considerada a mãe dos irmãos de Jesus, termo semítico para indicar também os primos, Tiago Menor, apóstolo e bispo de Jerusalém, e José. O historiador palestinense Egésipo diz que Cleopas era irmão de São José e pai de Judas Tadeu e Simão. Este último sucedeu a seu irmão Tiago Menor na sede episcopal de Jerusalém. Eles eram primos de Jesus, né? Filhos do irmão de São José. Passado sábado, de manhã bem cedo, enquanto o marido voltava a casa, Maria de Clopas e as outras companheiras compraram perfumes e foram até o sepulcro para fazer-lhes as unções em Jesus, né? Mas não está aqui, ressuscitou, anunciou-lhes o mensageiro divino. Coube às piedosas mulheres que tinham ido ao sepulcro com seus ungüentos e sua dor o privilégio do testemunho mais empenhativo, porque procuram o vivo entre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale nada e não seremos mentirosos, dirá São Paulo. Mas Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram e ressurgirão. Essa é a grande alegria que foi dada aos 11 e a todos os outros, pelas mulheres que tinham ido ao sepulcro, e entre elas, Maria de Clopas. Esses textos veio do site católico Liturgia Diária, um santo para cada dia.
O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Ouçamos a música do Salmo da liturgia deste domingo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa, na sinceridade e verdade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro de manhã, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Partiu então Pedro com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Tendo-se inclinado, viu os lençóis postos no chão, mas não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro, viu os lençóis, mas o dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Com efeito, ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavras da salvação. O Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. E a reflexão deste Evangelho de hoje, do dia 9 de abril, domingo de Páscoa, Evangelho da ressurreição do Senhor, João capítulo 20, versículo de 1 a 9. Então, vamos lá, começamos com o dia a dia, com o Evangelho, para refletirmos esse texto de hoje. Maria Madalena esteve ao pé do crucificado e assistiu à sua morte. Ainda envolvida em pensamentos de morte e sepultura, e estava escuro, ela vai visitar o túmulo de Jesus. Não vê o corpo, constata apenas que a pedra foi removida. Corre para avisar Pedro. Na verdade, Pedro já era o chefe daquela comunidade ali iniciada. E também o discípulo amado, que era São João. João, o discípulo amado. Esses dois correm em direção ao túmulo. Pedro chega e já entra. Vê os lençóis no chão e o sudário dobrado à parte. Está confuso, ele não crê. O discípulo amado, que também ama a Jesus, entra, vê os lençóis deixados no chão e crê. Crê porque ama. O amor gera fé. A fé em Cristo ressuscitado é um processo lento, mas sem a fé não se pode dar testemunho de Jesus. O sepulcro, os lençóis e o sudário são sinais da morte que Jesus deixa para trás. Doravante será na condição de ressuscitado que aparecerá a seus discípulos. E também escolhi alguns parágrafos do nosso catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Primeiro, 638. Nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita aos nossos pais a cumpriu Deus para nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. Atos capítulo 13, versículo 32 ao 33. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade católica, transmitida como fundamental
pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada como parte essencial do mistério pascal, ao mesmo tempo que a cruz. Cristo ressuscitou dos mortos. Pela sua morte, venceu a morte e aos mortos deu a vida. E o 639. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo, por volta do ano de 56, pôde escrever aos Coríntios: transmiti-vos, em primeiro lugar, o mesmo que havia recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A seguir, apareceu a Pedro, depois aos 12. O apóstolo fala aqui da tradição viva da ressurreição, de que tinha tomado conhecimento após a sua conversão às portas de Damasco. E quando ele fala aqui nas Escrituras, ele fala das profecias do Antigo Testamento, porque nessa época ainda não haviam sido escritos os evangelhos. E do compêndio do nosso catecismo, eu trago umas perguntas. 127. Que sinais atestam a ressurreição de Jesus? Para além do sinal essencial, constituído pelo túmulo vazio, a ressurreição de Jesus é atestada pelas mulheres que foram as primeiras a encontrar Jesus e o anunciaram aos apóstolos. A seguir, Jesus apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Seguidamente, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a outros ainda, está lá em Coríntios, 1 Coríntios. Os apóstolos não teriam podido inventar a ressurreição, uma vez que esta lhes parecia impossível. De fato, Jesus repreendeu-os pela sua incredulidade, em vários momentos depois, quando ele vai aparecendo, E antes também, E o 128. Por que é que a ressurreição é, ao mesmo tempo, um acontecimento transcendente? Embora seja um acontecimento histórico, constatável e atestado através dos sinais e testemunhos, a ressurreição, enquanto entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus, transcende e supera a história, como o mistério da fé. Por esse motivo, Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos seus discípulos, fazendo deles as suas testemunhas junto do povo. Refletimos aí esse momento da Páscoa com essas indagações que nos colocamos aqui e pensar que Cristo ressuscitou e está ao nosso lado o tempo todo. Muito bem, vai encerrar o nosso programa nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor. Falarei da agenda da nossa paróquia, dos compromissos aí para os próximos dias. Inicialmente, já falo ainda do tema da campanha da fraternidade desse ano, Fraternidade e Fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Campanha da Fraternidade é instituída pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, órgão máximo da Igreja aqui no nosso país, subordinado à Santa Sé, ao Vaticano. Falar então da nossa agenda paroquial para esta semana. Vamos lá então, começando aí com o dia 12 de abril, 19h30, celebração da Santa Missa e a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na nossa igreja matriz, é quarta-feira. Lá no sábado, dia 15 de abril, 15h30, haverá missa na igreja Santa Cecília da Barra do Coxo. 15h30, então, sábado, Barra do Coxo. No sábado ainda, dia 15 de abril, 19h30. 19h30. Missa na igreja Nossa Senhora Aparecida do bairro Ponto Chique. Já no domingo 16 de abril, domingo 16 de abril, 8h da manhã. 8h da manhã. Missa dominical na nossa igreja Matriz Santo Berto. No domingo ainda, dia 16 de abril, às 10h da manhã,
missa na igreja São Francisco de Assis, da comunidade do Ribeirão das Pedras, domingo, 16 de abril, 10 horas da manhã, São Francisco de Assis, né? Ribeirão das Pedras. E no domingo à noite, a missa noturna na igreja Matriz Santo Huberto, 19 horas. Então lembro que as missas de sábado nas comunidades houve alterações em horários. Aquelas missas que eram às 16 horas passam para 15h30 em algumas comunidades. E aquela que era 19 horas passa para 19h30. E na matriz, a missa dominical não é mais às 8h30, é às 8 horas da manhã. Essas alterações se fizeram necessárias para que o padre Carlão possa atender com um pouquinho de folga, né, os horários aí das celebrações nas igrejas das comunidades, também não deixando de atender a matriz, né? Então ele teve que dar uma espremidinha aqui e ali para poder adequar esses horários para ele poder atender melhor as igrejas da paróquia, né? Isso é muito importante. Então acompanhe aí nas redes sociais da nossa paróquia Santo Huberto, né, no Facebook, no Instagram, também no Twitter. Acompanhe o programa Minutos do Evangelho na Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. A gente está sempre divulgando ali também, né, no programa ao meio-dia, depois ele repete às 7 da noite, todo dia, de segunda a sexta-feira. E o programa de domingo, né, ele começa ao meio-dia, aqui também na Rádio Comunitária, e a gente também divulga sempre a agenda da nossa paróquia. Quero lembrar também que vai acontecer o retiro de jovens, chama Viva, Juventude Mensageira, vai ser dia 23 de abril, é um domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, iniciando às 8 da manhã com a Santa Missa no Colégio Dom Bosco de Rio do Sul. Nós temos aqui na paróquia a Jennifer Ancini, né, ali de Nova Estetim. Ela está responsável para dar informações e organizar esse encontro com jovens aí, muito importante para a paróquia, né? Quem puder ir, da juventude nossa, e quem puder ir, fale com a Jennifer e vá sim nesse encontro, que é um momento muito legal aí para toda a juventude, né? O tema do encontro é Eu te darei vestes novas. Vamos participar, gurizada, né? Vamos nos envolver na igreja, que traz tudo de bom, podem ter certeza para a sua vida, para o seu futuro, ajudando a você, jovem, a criar projetos de vida para você. Isso também vai estar aí divulgado, esse folder, né, nas redes sociais da paróquia, com o número do WhatsApp ali da Jennifer, para quem tiver interesse, fazer contato. O dízimo é o gesto concreto que expressa nossa participação na vida da igreja. É obrigação de todo católico fazer a sua oferta do dízimo verdadeira, de coração e de boa vontade. Encerramos então o programa deste domingo, né? Vamos fazer uma oração final, né, para encerrar bem, né, esse programa. O programa Minutos do Evangelho é a pastoral da comunicação aqui da paróquia Santo Huberto. Espero que todos tenham vivido bem essa Semana Santa, né, e que tenha sido momentos aí para reflexão, para meditação, para se voltar, né, para o Senhor e ver, fazer uma revisão da sua vida e tentar melhorar para esse ano que ainda continua, né, para nós termos aí uma vida nova, uma força nova, uma ressurreição também em nós, em cada um de nós. Por intercessão, então, de Maria de Cleofas, vamos fazer a nossa oração final. Ó Deus, que destes a Santa Maria de Cleofas a graça de ser cunhada de Nossa Senhora e tia de Jesus, presente em todos os momentos da vida dele. Dai também a nós a graça de sermos presentes junto às nossas famílias, sejam as de laços consanguíneos, sejam as de laços afetivos. Amém. E por intercessão de Santa Maria de Cleofas, desça sobre todos nós a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo, domingo de Páscoa, e uma semana abençoada. Vamos ouvir a nossa última música do programa de hoje.